do vazamento? E afinal, de quem é a responsabilidade em caso de danos? Bom, Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que eu entendo serem bem interessantes e que eu acredito que vai ajudar muito vocês na sindicância e no exercício da atividade da função de síndico. Sempre se pergunta, responsabilidade do condomínio ou do condômino? É uma situação bem peculiar, né? E há uma grande diferença entre as responsabilidades do condomínio e as responsabilidades do condômino. E aí a gente tem uma série de situações nas quais a gente se depara nos condomínios durante a gestão da nossa sindicância, na nossa administração do condomínio, onde a gente fica com certas dúvidas com relação a isso. E aqui eu vou tratar de alguns assuntos, entre eles vazamento de água. Tá? O vazamento ele gera uma grande confusão entre condomínio e condômino. Afinal, de quem é a responsabilidade? Afinal, quem vai fazer o reparo do vazamento? E afinal, de quem é a responsabilidade em caso de danos? Bom, nesse ponto a gente tem que traçar alguma situação bem interessante. Primeiro, existem duas redes no condomínio, a vertical e a horizontal. Tá? A vertical, ou a chamada coluna principal, né, ela conduz a água e o esgoto para as unidades. Por isso, é de uso comum. Em caso de vazamento nesse tipo de coluna, nesse tipo de prestação do serviço, chegar, no caso, a água do esgoto na unidade, se acaso houver vazamento ali, a responsabilidade é do condomínio. Ok? Já a rede horizontal, como a gente chama, ela costuma ligar a coluna da unidade por meio de canos, né? E ela é de uso particular, entende? Então ali, os danos ocorridos ali, que ocorrerem, é de responsabilidade do morador. Então, se o meu apartamento, a caixa d'água, ou digamos a privada, estiver com um vazamento, a minha hidra, como chama, estiver com vazamento e a unidade de baixo acabar sofrendo danos por isso, a responsabilidade é minha, ok? Porque esse é uma rede interna da minha unidade e é da minha unidade a responsabilidade para reparo tanto do problema quanto de algum condomínio que tenha algum problema. Varandas, sacadas, fachadas e janelas. Nossa, esse tema é bem mais pesado, né? Mas vamos lá. Cada proprietário é responsável pela manutenção do piso e do teto da varanda. Veja bem, cada proprietário é responsável pelo piso e pelo teto da sua varanda. Então, se danos ocorrerem oriundos dali, é responsabilidade do condômino, ok? A não ser, claro, que o reparo seja ligado a um vazamento, aí como eu expliquei, de uma coluna vertical, que aí seja de uma coluna externa, que seja do condomínio, ingressando para a unidade, ok? As partes externas da varanda, elas são consideradas fachada, tá? E se por algum motivo, por falta de manutenção ou reparo, infiltrar vazamento, infiltrar porosidade, é responsabilidade do condomínio, é fachada, entende? Então ali aquela questão da infiltração, tudo isso, esses custos para esse reparo é do condomínio, tá bem? Infiltração e lajes e terraços. Se o terraço da cobertura faz parte da unidade autônoma e só ela tem acesso, é responsabilidade do particular, ok? Isso aí é bem interessante porque isso aparece muito aqui no escritório, né? Alguns condôminos me dizendo, pô, mas é a último andar, é a cobertura, como é que faz? Aí eu sempre pergunto assim, essa cobertura, o condomínio tem acesso a essa área dessa cobertura? O condomínio tem acesso, no caso, para se fazer reparo, limpeza, enfim? Não, é só o particular que tem, é só o morador que tem. Bom, então qualquer dano decorrente dali será de responsabilidade do particular. Rede de gás. Aí eu acendo uma luz vermelha porque rede de gás é uma coisa muito perigosa, tá? A rede de gás, ela... Só um pouquinho que o meu computador deu problema aqui. Corta essa parte do vídeo e vai à próxima parte, tá? Rede de gás, ok? Esse é um grande problema também que ocorre nos condomínios.
O potencial de perigo que envolve as instalações de gás são enormes e a gente vê algumas notícias eventualmente que ocorrem de explosões por conta disso. As unidades internas têm responsabilidade de troca das mangueiras. As instalações externas do condomínio de gás é de responsabilidade, as tubulações são de responsabilidade do condomínio, tá? Aí tem que sempre prestar atenção, né, nessas mangueiras de gás. Eu sempre recomendo a cada 2 anos a gente trocar aquela mangueirinha do nosso gás de fogão que liga no gás central. Sempre troca, porque essa mangueira ela tem um certo ressecamento com o passar dos anos. Então é interessante que o síndico sempre oriente os seus condôminos, né? Aí vale uma dica de ouro para os síndicos, façam sempre um ofício, um memorando, inclusive nesses aplicativos de condomínio, né, solicitando que façam os reparos, né, que troquem essas mangueiras de gás. E a tubulação, que é a tubulação externa do condomínio que abastece o gás, aí sim é de responsabilidade do condomínio. A rede elétrica, né? Então, com exceção aos reparos de danos ocorridos dentro da unidade, cujo custo é arcado por cada morador, independente, né? Os consertos demais são do condomínio, tá? Aquelas caixas de iluminação, aquilo ali, tudo é responsabilidade de reparo do condomínio. É evidente que são obras caras, a gente sabe bem, né? Recentemente eu tive uma cliente que teve que trocar toda a fiação da parte da caixa de luz. Foi caríssimo, é evidente que isso é rateado entre todos os moradores, mas é uma responsabilidade do condomínio, tá? E como proceder quanto à responsabilidade de condomínio ou morador? E aí começam as brigas, né? Que o coitado do síndico não sabe para onde correr. Eu responsabilizo o morador ou eu responsabilizo o condomínio? Como é que eu faço? De quem é? De quem é? De quem não é? Então, nos casos de responsabilidade do condomínio, o condômino que se sentir prejudicado, ele deve acionar o síndico para a solução dos problemas. E aí eu sempre digo, síndicos, vocês precisam exercer muito a mediação. Muito. Vocês têm que saber ouvir, saber se colocar no lugar desse condômino, né? Do problema que ele está enfrentando e não simplesmente, depois eu resolvo, deixa pra lá. Então aí vale uma dica de ouro, né? Síndico, exerça o seu poder de mediação, que é uma característica do síndico do futuro, tá? Que a gente vai tratar no webinar agora do dia 10, que vai acontecer às 15 horas, já aproveito a oportunidade para convidá-los, que vamos tratar sim de que forma você pode dobrar o número de condomínios e de que forma você pode garantir a sua reeleição. E a arbitragem e o caráter arbitrário, né, e de mediador que o síndico tem que ter é uma das características de quem quer se manter no mercado, se reeleger e dobrar o número de condomínios para trabalhar. Então, se o problema se der entre os moradores, né, o prejudicado pode recorrer ao síndico, que deverá orientar e resolver essa questão. Tudo de forma bastante amigável, tá, pessoal? E no caso da recusa do vizinho, do responsável de auxiliar ou de reparar esses danos, né, deve-se formalizar um comunicado por parte do condomínio, uma notificação solicitando que ele faça isso, né? E pedir para que o notificado assine, demonstrando o conhecimento do problema. E se nenhuma providência for tomada, né? Infelizmente temos que recorrer ao judiciário para esse tipo de questão. E infelizmente, que eu sempre digo, porque eu sempre defendo muito o preventivo. Eu não acho que é interessante o contencioso, né? Então, por isso que eu digo assim, treino os meus síndicos, converso com os meus síndicos para que sempre tenham um caráter mediador, né? Para que pratiquem bastante arbitragem e mediação, para que se diminua cada vez mais as demandas judiciais. Mas então é isso, pessoal. Eu quis falar de uma forma bem breve, bem simples, sobre alguns probleminhas ali, infiltração, a sacada, o piso da sacada, o terraço, os problemas elétricos, a rede de gás, de quem é a responsabilidade, de quem não é. E por fim, eu gostaria de convidá-los para participar do webinário que vai ter agora, dia 10, terça-feira, na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, às 15 horas, onde eu vou tratar de diversos assuntos, como, por exemplo, como evitar demandas trabalhistas, como dobrar o número de condomínios em 2020, como garantir a sua reeleição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E o próximo vídeo a gente está elaborando também com muito carinho, onde a gente vai tratar da mudança das destinações. Um tema bastante polêmico, né, que eu tenho me deparado bastante aqui no escritório. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativem os sinaizinhos, o sininho de notificação, para que cada vez que a gente publique um vídeo, você seja o primeiro a ter acesso a esse material que a gente produz com tanto carinho para vocês. Um grande abraço e até a próxima!